Professor Sérgio Soares, muito boa noite. Um jogo difícil, um jogo dos mais complicados. A Portuguesa vence por 2-1. Eu queria a sua análise do que foi esse Portuguesa São Caetano aqui no Canindé, que foi um jogo diferente, professor. Boa noite a todos. Foi realmente um jogo que nós vivenciamos algo que na minha carreira ainda não tinha vivido, né? Várias situações variantes dentro do jogo. Na verdade começou antes do jogo, né? Perdemos o César no aquecimento. E você tomar um gol com 30 segundos, né? Onde você sabia que o adversário teria uma proposta um pouco mais reativa, muda o desenho do jogo. E só não aconteceu isso. As questões das lesões, né? Perdemos o Naldo, aí depois na seguida perdemos o Luan, e aí perdemos o Luizão. E a lesão do Luizão acho que foi a que mais mexeu com o elenco dentro do jogo. Porque o Luizão teve uma fratura no antebraço, né? E a gente escutou o barulho ali, os jogadores dentro do campo também. Isso trouxe, a gente já estava com empate, mas isso trouxe uma questão emocional muito forte. Mexeu com os jogadores dentro do campo de jogo. E tudo esse cenário transformou no jogo uma outra atmosfera, né? Só que, eu digo sempre, né, Dom, nós temos uma equipe que está se fortalecendo mentalmente. Isso fez uma grande diferença. No intervalo demos uma acalmada na rapaziada e conseguimos fazer um gol logo no início do segundo tempo, virando o jogo. Com essa virada dentro do jogo, ficou um jogo onde a gente até controlou o jogo, não deixando o adversário criar oportunidades significativas, mas nós tivemos um apoio importante dentro do jogo, que foi o nosso torcedor, que sentiu que tinha essa dificuldade, e o torcedor começou a jogar junto com a equipe. E isso fez a gente se fortalecer dentro do campo. Criamos algumas situações no segundo tempo para fazer o terceiro, que aí eu acredito que fatalmente mataria o jogo. E dentro desse cenário eu digo que foi um jogo diferente, foi um jogo de alma, um jogo que uma equipe se doou o tempo inteiro para trazer o resultado. Com isso, a minha equipe está de parabéns, né? Se entregaram, se doaram, e com o nosso 12º jogador a gente trouxe os 3 pontos, que é o nosso objetivo maior. Professor, algumas perguntas chegaram por parte da imprensa, eu vou repassá-las ao senhor, começando pela pergunta do Rossano Campos, da Cidade News. Ele pergunta, o senhor já respondeu de certa forma, qual o peso da torcida numa virada dessa em que você foi obrigado a fazer tantas mudanças por lesão? E ele pergunta também se o senhor chegou a conversar alguma coisa com o Tomazella após o gol que ele sofreu. Olha, no intervalo eu preferi não falar nada com o Tomazella. Durante o jogo mesmo eu pedi para o Tomazella ter calma, porque o erro todos nós estamos passivos dentro do campo de jogo de acontecer, e aconteceu com um cara que é espetacular. E os jogadores sabem disso. Por isso, no intervalo, eu não falei nada com o Tomazella. O Tomazella falou, não vou pedir desculpa aqui que o erro acontece, e é isso mesmo, né? Porque a gente tem que correr por todos. Eu fiquei muito tranquilo com relação ao Tomazella, como que ele iria reagir depois, né, do que aconteceu. Então, na verdade, eu optei em não conversar, e acho que isso eu devo conversar com o Tomazella na nossa reapresentação. Mas é um cara muito tranquilo, e dentro do jogo fez 1 ou 2 defesas que foi tranquila, né? Mas se você está abalado, essas defesas que são fáceis, você acaba transformando em dificuldade. E o torcedor que jogou junto, sim, é o 12º jogador. É gostoso você ver o Canindé, né? Você vai vendo no primeiro jogo, você vai vendo no segundo, e hoje já está chegando gente, é isso que nós queremos. Queremos mais gente aqui, mas parabéns a essa galera que hoje esteve aí, que ajudou muito. A pergunta do Christian Gedra, do portal Netlusa. Por conta das condições do jogo de hoje, atletas machucados, o senhor qualifica esse o jogo mais difícil da Portuguesa na Série A2? Sem dúvida, foi um jogo muito difícil, né? A gente teve um jogo difícil lá em Leme, mas devido às circunstâncias que aconteceu dentro da partida, foi um jogo dificílimo contra o adversário que fez um bom jogo. Então a Portuguesa superou um adversário que fez um excelente jogo, e é isso que a gente precisa, tá solidificando, crescendo,
a cada partida e superando as adversidades, foi o que aconteceu na partida de hoje. A pergunta do Antônio Quintal, do Paixão Lusa. Se o senhor concorda que mesmo com todas as adversidades que teve no jogo, a Portuguesa ainda poderia ter vencido até com um placar mais folgado do que foi? Sem dúvida. Nós criamos situações, principalmente na segunda etapa, né, para fazer o 3-1, o 4-1. Né? É por isso que eu digo que a minha equipe estava bem centrada mentalmente, na segunda etapa principalmente. A equipe se postou, se fez forte e teve situações para fazer o 3, o 4. Né? Mas eu digo que a performance da Portuguesa, com tudo que aconteceu no jogo, né, o 2-1 ficou de muito bom tamanho, que são os 3 pontos que a gente estava buscando. Para encerrar, o professor Sérgio Soares hoje dorme tranquilo porque alcançou a liderança ou dorme preocupado com as lesões que enfrentou no jogo de hoje? Dom, eu vou dormir, quando eu for dormir, eu vou dormir comemorando. Quando eu acordar, eu vou estar muito preocupado, porque a gente vai ter que buscar alternativas para poder suprir a ausência desses atletas que estão machucados. Mas eu digo sempre, vamos comemorar que vencer é muito difícil. E deixar para pensar a partir da meia-noite em diante. Se eu não estiver dormindo, eu já vou começar a pensar nos problemas e no nosso próximo adversário.